Olá, seja bem-vindo ao canal Me Conhecendo. Meu nome é Regiane Surian e eu sou psicanalista. Hoje o tema que eu trago para vocês é a traição. Nós devemos perdoar a traição? Como que funciona? Como que eu faço para conseguir perdoar? Para falar da traição, que é uma coisa muito comum, que inclusive assim os cientistas que já estudaram o tema verificaram que é uma coisa muito comum. Isso não quer dizer que é correto, mas é uma coisa que tem uma prevalência grande na sociedade. E quando ocorre uma traição, seja ela por parte do homem ou por parte da mulher, a pessoa que foi traída tem uma sensação de dor muito intensa, tanto que a traição ela é catalisadora até para outras doenças, como por exemplo a depressão, a ansiedade. Então é um problema que a gente tem que resolver de uma forma que vai nos fortalecer. E como que a gente faz isso? O que a gente observa é que existem alguns fatores para ser trabalhado na relação. Primeiro é o fator que levou ao casamento. O que uniu esse matrimônio, né? Esse casal? Como que foi? Porque se a decisão de estar casado, de decidir se casar, foi um laço forte, foi legítimo, é claro que vai ter que ter um motivo muito forte para que ocorra a separação. Então, o que eu vejo muito em algumas faixas etárias, onde as pessoas escolhem o parceiro ou a parceira por outro motivo que não seja realmente o amor. Então, às vezes escolhe porque já está muito tempo mesmo, então vamos ficar. Porque eu quero sair de casa, porque eu quero ser mãe e eu já estou chegando numa certa idade, então eu quero ter um filho logo. Então os motivos vão ficando muito frágeis. Então qualquer coisa na relação vai abalar essa estrutura. E aí fica muito mais difícil de lidar com o término, porque o sofrimento é muito grande. A traição, ela mexe com a autoestima da pessoa que foi traída. Então, ela tem uma tendência a colocar a culpa em si própria, como se ela não foi suficiente para aquele homem, ou aquele homem não foi suficiente para aquela mulher. Em verdade, a traição não tem a ver com a pessoa que foi traída. A traição, ela tem a ver principalmente com a própria pessoa, com o caráter dela, com o momento dela, com a fragilidade emocional que ela estava, porque existem algumas características que a pessoa fica extremamente insegura e busca então a seduzir outra pessoa fora do casamento para se fortalecer emocionalmente. É um fato imaturo? Sim, mas acontece. Então, quando você foi traída ou traído e quer perdoar, existe um sentimento que é compreender a situação. Perdoar é uma palavra que eu já disse em outros vídeos muito forte. É como se você estivesse superior a outra pessoa. E perdoar é simplesmente compreender a situação. A partir do momento em que você compreende o que aconteceu, você ressignifica essa situação, você consegue então compreender e perdoar. E perdoar não é esquecer, porque jamais você vai esquecer um acontecimento desse. Você vai lembrar, só que essa lembrança não vai te causar tanto sofrimento como vem causando no fato quando ele acontece. Então, quando acontece, a pessoa desestrutura emocionalmente e fica só pensando naquilo, só pensando naquilo. Só que a traição já aconteceu. O que tinha que te ferir, já feriu. Agora, os seus pensamentos é que estão fazendo você sofrer. Então, você fica lembrando dessa pessoa com o amante ou com a amante. Então, você fica lembrando, remoendo aquela história e isso é que está te fazendo sofrer. Porque o fato em si já aconteceu. Mas você ficar relembrando e criando fantasias sobre ele, justificativas que muitas vezes não existem, é que faz você sofrer. E para perdoar a traição, é necessário que se mantenha um diálogo. Então, gritar, xingar, humilhar, não vai fazer você se sentir melhor. Às vezes a pessoa quer gritar, quer xingar, quer humilhar, para ver se consegue amenizar a sua dor interna. Só que não.
Muito pelo contrário, a dor continua, ela fica mais intensa e mais viva. Quanto mais ênfase você der para esses pensamentos, mais viva a situação fica dentro de você. Então você precisa lidar com os seus pensamentos. Como? Quando vir o pensamento da imaginação do seu companheiro te traindo, da sua companheira te traindo, o que ela fazia, o que ele fazia, você tem que matar esse pensamento negativo, não deixar ele crescer. No começo é muito difícil, porque você quer falar da sua dor, você quer destrinchar toda aquela história. Mas, depois que passa algumas fases da traição, você começa a pensar sobre isso e a dor continua. Então, você tem que aprender a lidar com os seus pensamentos. Não permitir que os pensamentos negativos te ferem de novo. Porque o que já te feriu, feriu, e agora é você que domina. E, eu não consigo. Você tem que querer. Você tem que querer dominar os seus pensamentos. Um outro fato é conseguir manter o diálogo. Conversar com seu parceiro, entender no que ele pode melhorar, no que você pode melhorar, porque ninguém está 100% completo numa relação. Você sempre tem algo para ser lapidado. Então, cada um colocando o seu posicionamento e se entendendo. A maior parte das traições, se você for conversar com o casal, eles não têm diálogo. Então, um detalhe para ser trabalhado é o diálogo, é compreender a situação e lidar com as críticas, né? Porque as pessoas às vezes sofrem principalmente pela opinião do outro. Não é nem a opinião dela própria, mas é o que o outro vai achar se eu perdoar. O que fulano vai pensar de mim por eu ter aceitado essa pessoa de volta. Então, você tem que estar consciente da sua decisão. E se você estiver segura do que você está decidindo, que é isso que você quer, por motivos sólidos, você não tem que dar satisfação para as pessoas. As pessoas compreendem ou não compreendem, é um problema delas. Então você não pode ficar dando muita atenção para esses pensamentos do que o outro vai achar da sua atitude. E recomeçar significa conhecer os erros onde você errou para evitar errar novamente. Então, se você era uma pessoa que não era companheira, que você não era uma pessoa atenta ao relacionamento, você vai ter que começar a trabalhar isso em você, a ser mais atenta. Eu não sou carinhosa, eu não sou atenciosa. Você vai ter que trabalhar isso em você, porque os erros que você observa são os erros que você precisa trabalhar para evitar esse tipo de atitude te ferir. Um detalhe muito importante é você melhorar a sua autoestima, a sua confiança, o seu bem-estar pessoal tem que estar muito legal, porque quando está frágil, você só tem o olhar para o outro e a opinião do outro, o que o outro faz, acaba ficando muito mais forte, intenso para você. Mas se você sabe do seu valor, porque o seu valor, a única pessoa que vai saber te dar valor é você mesma. Porque ninguém mais é responsável por nos dar valor, a não ser nós mesmos. Então, se você der valor à mulher que você é, ao homem que você é, dê valor às suas atitudes, ao seu caráter, então você fica forte e mesmo que isso aconteça, você vai se sentir confiante de que você fez a sua parte. E se você tomar a decisão de perdoar a traição, você também vai estar segura de que foi, naquele momento, a opinião que você quis. Perdoar não quer dizer que ele vai fazer de novo ou que você vai permitir que ele faça. É tentar dar mais uma chance, né? Mas que seja uma chance consciente daquilo que você está pronta para ter, para receber. Eu tenho uma pessoa, né, uma paciente que veio com uma história de traição e ela espera que o marido venha com muitos galanteios, né? Tipo, reparar nela e observá-la e admirá-la. E aí ela vem frustrada porque isso não acontece. E aí eu pergunto para ela, você tá 20 anos casada. Durante esses 20 anos, quantas vezes o seu marido disse, nossa, você cortou o cabelo, tá lindo? Não, nunca disse. Então, por que você vai esperar agora que ele tenha essa atitude? Em verdade, se ele se propôs, pediu perdão, reconheceu que errou, quer uma relação mais verdadeira, então ele conta tudo para ela, mas ele não vai mudar, ele não vai ser uma outra pessoa, ele não vai se tornar um homem carinhoso, atento, porque não é ele.
Então, você reconhecer quem é o seu parceiro e não exigir dele aquilo que ele não tem para dar. Aliás, quando você casou, sem perceber, você já, quer dizer, se auto-enganando, você não quis ver, mas é esse homem aí que você casou. Então, saber com quem você casou e saber se é isso que você quer. O detalhe de perdoar ou não a traição vai do seu bem-estar. Se você perdoar e ficar bem com você mesma, ficar tranquila, ficar em paz, ficar segura e bola pra frente, ótimo. Agora, se você for, entre aspas, perdoar, manter o casamento e torturar os dois, né? Porque você se tortura e tortura o outro, não compensa, não compensa. O ideal seria a separação. Quando as pessoas não vão viver dia após dia, remoendo essa história, se matando aos poucos, você tem a opção de não querer isso, porque a vida é para ser vivida e não para ser sofrida. Então, você tem que fazer algumas escolhas. Eu sei que falar da traição é um tema assim que leva muito tempo, porque cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Eu vim jogar uma reflexão para vocês, mas eu compreendo que cada dor é única e que cada caso merece uma atenção. Mas eu espero que esse vídeo tenha esclarecido alguns pontos e que te faça refletir sobre essa relação. Eu agradeço a atenção e até o próximo vídeo.